por onde eu vejo que as mães de crianças autistas mais erram nisso. Muitas mães matriculam o filho ou a filha autista na escola, preenchem a ficha de matrícula e não pedem para conhecer, para conversar, para fazer uma reunião com a coordenadora, com a professora e com o auxiliar. Até mesmo que seja um encontro, é importante, é necessário. Mas talvez você, mãe, deve estar pensando: Sara, por onde eu devo começar então? Primeiro passo: pedir para conversar com a coordenadora e explicar tudo sobre o seu filho. Depois, exigir um encontro com a professora e com a auxiliar do seu filho. Como foi o caso do meu filho Henrique. Esse ano, por exemplo, no ato da matrícula, eu já pedi para conversar com a coordenação. E depois de conversar com a coordenação, eu pedi um encontro com os professores. Caso do Henrique, na idade que ele tem, 15 anos, ele tem vários professores. Então eu pedi um encontro com os professores e fui atendida. Aconteceu esse encontro antes de iniciar o período letivo. Nesse encontro, eu tive oportunidade de contar quem era o Henrique, quais as suas características, quais os seus medos, as suas inseguranças, quais as suas habilidades, quais as suas dificuldades, como fazer para lidar com ele em determinadas situações, como respeitar o tempo dele, a quantidade de atividades, a quantidade de tarefas, a dificuldade que ele tem na escrita, enfim, sobre todas as características dele, tudo que eu pude contribuir com as informações para que todos os professores, coordenação e inclusive a auxiliar, a monitora, pudesse entender melhor, compreender melhor e saber como guiar o meu filho. E você, mãe, deve manter esse contato sempre, não apenas na matrícula. Por quê? Você precisa acompanhar não só apenas o desenvolvimento dele, mas também acompanhar se a escola está sabendo lidar com as diversas situações que podem acontecer com o seu filho na escola. Imagine, as crianças neurotípicas, nem todas têm facilidade ao chegar em casa de contar, de explicar, de se expressar como foi o período na escola. E imagine o seu filho, a sua filha autista, que tem dificuldade de se expressar, de colocar em palavras. Imagine crianças autistas que são não verbais, que não conseguem nem colocar realmente as palavras. Como que eles vão deixar claro para você determinada situação, se eles tiveram medo, se eles ficaram inseguros, se eles tiveram raiva, se eles se sentiram indignados, se eles sofreram bullying, enfim, como? Por isso, a importância de você, mãe, observar o comportamento do seu filho quando chega em casa. A importância de você também observar se seu filho, se sua filha fica feliz, fica contente em ir para aquela escola. Lembra, nem sempre eles vão conseguir colocar em palavras, mas eles se expressam de outras maneiras. Que maneiras, Sara? Cada criança autista tem a sua forma de se expressar. Uns usam imagens, outros usam expressões, ecolalias, estereotipias, ansiedade. Enfim, cada um tem uma forma típica que você sabe. Quando o seu filho se comporta daquela forma, ele não quer participar, ele não quer ir. Por que que não quer? O que pode estar acontecendo? Como foi uma parte da história do Henrique. Quando ele era pequeno, estava no processo de desenvolvimento e ele não queria de forma alguma frequentar uma determinada escola. Eu percebi que eu não estava tendo espaço para chegar até a escola, para compartilhar, para falar. Na verdade, eu não estava sendo ouvida. Eu até tinha oportunidade de chegar até a professora, auxiliar, na coordenação, mas eu não era compreendida. Na verdade, eu percebia que, você é mãe, passa a mão na cabeça, quer proteger, só porque ele é especial. Mas eu não era ouvida no sentido de eu, como mãe, a experiência que eu tinha com o meu filho, eu sabia qual era a melhor maneira de se relacionar, de se comunicar, de ajudar ele a se desenvolver. Mas eu não era compreendida. Então,
qual foi a atitude que eu tive. Como mãe leoa, eu tirei meu filho daquela escola e levei ele para uma escola especial. Porém, na escola especial, infelizmente, meu filho também não estava sendo compreendido e não estava se desenvolvendo como deveria. Por quê? Porque não estavam aplicando com o meu filho a mesma maneira que eu aplicava com ele aqui em casa. Que maneira, Sara? Entrando no mundo dele, entendendo a comunicação dele, o tema que ele estava envolvido naquele momento, trazendo ele naquela ponte, trazendo ele para o meu mundo. Quando a escola aceitou, a coordenação aceitou aplicar essa mesma maneira de se relacionar com ele, como eu trabalhava em casa, naquele mesmo dia houve uma transformação. E a coordenadora me contou: Sara, eu fiz o que você me ensinou. E sabe o que o Henrique fez? Ele me deu um abraço e me chamou de minha rainha. Olha que lindo. Mas eu fui uma mãe persistente. Eu fui uma mãe leoa. Eu fui atrás, eu defendi, eu expliquei. Inclusive, nessa escola especial, por uma semana eu retirei o Henrique. E houve uma preocupação na escola. Mas como assim? O Henrique não está frequentando, o que está acontecendo? Então eu expliquei. Olha, aqui é uma escola especial. Se nem aqui vocês estão conseguindo lidar com o Henrique, desenvolver o Henrique, então eu vou retirá-lo da escola. Depois eu vou no departamento de ensino, depois eu vejo o que eu faço. Então, prontamente a escola decidiu fazer com o Henrique o mesmo passo a passo que eu fazia com ele em casa e que funcionava, e que funcionou. Aí foi esse sucesso. Agora, na escola anterior, onde eu não estava sendo ouvida, não estava sendo compreendida, e tudo na época, por quê? Porque havia falta de conhecimento. O conhecimento muda a mente das pessoas. Por isso a importância de você levar esses conhecimentos para a escola. Fale do seu filho, explique sobre o seu filho, conte sobre o seu filho. A escola precisa ter esses conhecimentos. O conhecimento muda toda a situação. Aquela escola não tinha na época conhecimentos sobre autismo, sobre os detalhes, sobre como lidar com uma criança autista, enfim. E nessa escola eu me lembro de uma situação. Eu explicando, eu falando, eu dando detalhes e na época a coordenadora me disse: olha, você está falando com uma profissional formada em pedagogia, psicopedagogia e blá 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 blá. Em outras palavras, você é mãe. Você não tem nenhuma formação. E o que eu fiz? Eu continuei defendendo, eu continuei argumentando até o ponto de tirá-lo daquela escola. Se você for argumentada que você, mãe, não tem nenhuma formação em pedagogia ou qualquer outra formação semelhante, lembre-se, se você é mãe de um filho, de uma filha autista, nenhuma outra formação supera as experiências que você teve com o seu filho no dia a dia. Então, como eu cheguei nessa conclusão? Passando por todas essas experiências e agora estou aqui compartilhando com vocês, mães, e também tenho compartilhado com as minhas alunas que são mães de filhos autistas, para que elas também pratiquem com os seus filhos e tenham sucesso. Mas eu vou deixar uma dica aqui para você agora, que se você colocar em prática, você já vai alcançar resultados. Não espere. Vá até a escola do seu filho. Peça um encontro com a coordenação, com a professora ou professores, com auxiliar ou monitora. Fale, explique, conte, compartilhe detalhes únicos do seu filho e espere um retorno, cobre um retorno. Acompanhe de perto. Com certeza, você já vai ver grandes resultados no desenvolvimento dele na escola.